A paz do Senhor Jesus. Estamos aí agora no 13º vídeo, a construção do Novo Testamento. Como surgiu o Novo Testamento? Como surgiu a Bíblia? Nós vamos chegar até o momento em que nós temos a Bíblia por completa no papel impresso. A Bíblia como nós temos no dia de hoje. Como ela surgiu? Nós vimos falar do Velho Testamento. Na Septuaginta houve ali a tradução do Velho Testamento. O Velho Testamento praticamente estava todo completo. E após a Septuaginta nós temos aí o período interbíblico e nós temos aí a revolta dos Macabeus. Aí nós temos agora o surgimento de Herodes, né? O Grande. Nós falamos no outro vídeo. Quem não assistiu outro vídeo, vai lá e assiste o outro vídeo. Nós temos Herodes o Grande. E após Herodes o Grande, o reino ele é dividido e passado ao demais Herodes. E é o Herodes Arquelau, o Herodes Antipas e o Herodes Felipe. E após a morte e ressurreição de Jesus, né, e nós vemos outros Herodes, como, né, iremos falar daqui a pouco do Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Jesus e seu ministério, né, e os seus 12 apóstolos. Jesus começa seu ministério aos 30 anos de idade, para cumprir esse diz em número, capítulo número 4, Deus chamando os filhos de Levi para exercer o ministério aos 30 anos. Lucas 3, 23. Seu ministério ou vida pública de Jesus começa após o batismo de Jesus, quando João Batista ali o batiza, né? Quando João ali aparece, diz, ó, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Jesus e seus discípulos continuam com a prática do batismo. João 4, 1 e 2. No ano 33 ao ano 36, Jesus é crucificado e morto. E ressuscita ao terceiro dia. E na morte de Jesus houve até ressurreição dos mortos. Saíram da sua sepultura e foram à cidade. Está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 51 em diante. No ano 36, Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ainda ficou na terra 40 dias, ensinando, né? Ensinando. Atos, capítulo 1, versículo 3. Depois ele subiu aos céus. Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. E Lucas 24, versículo 50 ao 53. Marcos 16, versículo 19. Nesse período, né, da morte, da ressurreição de Jesus, né, nós temos aí os Herodes Antipas, os Herodes Felipe, né, e temos também Pilatos, e lavou a mão a Jesus, né, para causa ali, para julgar Jesus, lavou a sua mão. Nesse período, nesse mesmo tempo, Herodes Antipas e Herodes Felipe, provavelmente mortos, né, foram mortos, e Pilatos provavelmente foi exilado ou morto pelo governador, né, pelo imperador de Roma. No ano 37, assume o governo Herodes Agripa I, no lugar de Felipe, seu pai. Herodes Agripa I era filho de Herodes Felipe e morreu, né? E ficou em seu lugar o seu filho. No ano 39, assume também o lugar de Herodes Antipas. E no ano 41, o imperador de Roma, Calígula, que já era outro imperador, o imperador Calígula, lhe dá o título de rei Agripa I. Aí nós temos aí o rei Herodes. Logo em seguida, Cláudio César assume o império de Roma, no ano 41 ao 54. Em seguida veio o imperador Nero, até o ano 68, onde nós entramos na era da perseguição do cristianismo. Então vocês perceberam aí como foi surgindo, né? No tempo de Jesus, após a sua morte, após a sua ressurreição, os Herodes, e nós temos aí o último dos Herodes, e foi este que eu citei, e é o Herodes Agripa II, tá? Nós iremos ainda falar dele, iremos também citar aí a perseguição. Logo em seguida, Cláudio César assume o Império Romano, do ano 41 a 54. Em seguida veio Nero, até o ano 68, onde inicia a perseguição. Em Atos, capítulo 5, versículo 18 ao 20, todos os discípulos são presos, mas à noite um anjo do Senhor abre as portas da prisão e solta todos os discípulos e manda eles ir pregar no templo. Vamos dizer, né? Então, sendo perseguido, após a morte de Jesus, após a sua ressurreição, Jesus ficou 40 dias ensinando, fazendo maravilhas ainda na terra.
Depois Jesus partiu aos céus e deu uma ordem para eles permanecerem em Jerusalém, até do alto seja revestido de poder, para ele servir de testemunha, né, até o fim do mundo. E aí nós diz a palavra de Deus, e nesse tempo, todos os discípulos estavam ali em Jerusalém, e todos eles, sem exceção, foram presos. Mas, à meia-noite, né, à noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e soltou todos os discípulos, e mandou ele ir pregar no templo. Eles foram soltos pelo anjo, e a ordem do anjo foi, vão lá para o templo e pregar no templo. Não foi para eles fugir, não, para ele permanecer em Jerusalém, mesmo, né, a ponto de ser morto, né? Estava para ser morto, mas permaneça ali, vai para o templo, vai pregar, sai da prisão e vai pregar. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos permanecem em Jerusalém, obedecendo a ordem de Cristo, e disse para eles não se ausentar de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Após a promessa, disse Jesus, serei testemunha até os confins da terra. Atos 1, versículo 8, foram todos para Jerusalém, para o cenáculo. Estavam todos lá no cenáculo. O cenáculo foi a casa onde Jesus ele fez a última ceia, né? Preparou ali a ceia. Estavam ali no cenáculo Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, ao todo 11 discípulos, né? Porque Judas ele estava morto, né? E como foi a morte de Judas? Muitos dizem que Judas se enforcou. Será que Judas morreu enforcado? Né? Será que Judas morreu realmente enforcado? Como foi a morte de Judas? Está lá em Atos, capítulo 1, versículo de número 18. Judas não morreu enforcado. Ele tentou se enforcar, a corda se rebentou, ele caiu, se bateu em cima das pedras e suas entranhas saíram para o lado de fora. Então ele morreu ali despedaçado, a sua barriga abriu, né? E suas entranhas, seus fatos, tudo saiu para fora. Foi assim a morte de Judas. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo de número 18. Estando eles no cenáculo, Pedro toma a palavra e fala. Pedro ele toma a palavra lá no cenáculo, e Pedro ele fala biblicamente, através da palavra, e ele cita o livro dos Salmos. Ele cita Davi e os Salmos, Atos 1, versículo 16 ao 20. E ele decide pôr outro no lugar de Judas, o Iscariote, para completar os 12 apóstolos que representam as 12 tribos de Israel. Tudo isso antes da perseguição, né, ali ser a todos, para eles saírem de Jerusalém. Antes da perseguição. Eles ainda foram formar um concílio, ainda foram formar essa reunião para escolher mais um para que ficasse no lugar de Judas Iscariote. Mas não era qualquer um, né, a ser escolhido. Atos 1, 21 ao 22. Atos capítulo 1, versículo 21 ao 22. Tinha que ser alguém que esteve desde o início com eles. Não era qualquer um. Tinha que ser um que esteve desde o início com eles, para ser testemunha viva, testemunha ocular, e presenciou. Se alguém viesse e falar, não, eu estava lá, eu vi. E foi escolhido Matias. Nesse período não tinha o Novo Testamento ainda, pois eles não se preocupavam em escrever os fatos, e sim em ter testemunha ocular, né? Testemunha ali vivida, testemunha ocular, testemunha presencial, e presenciou tudo. Se alguém viesse, não, eu estava lá, eu vi. É como o Paulo, ele cita, não, eu estava lá na morte de Estevão. Eu também consenti, eu segurei a roupa, né? Então, testemunha viva e ocular. Era testemunha ocular vivida, os fatos. Era testemunha ocular presencial. Por isso, em Atos, capítulo 1, 21 e versículo 22, Pedro diz que se faça conosco testemunha. Ou seja, se alguém vier perguntar, irei saber dos fatos, tem nós que viveu, tem nós que viu. Eles achavam que Jesus ia voltar logo. Entendeu? Por já achar que Jesus ia voltar logo, então ele não se preocupava em escrever, em fazer as cartas. E foi através dessas cartas, através dessas escritas, e surgiu o Novo Testamento. Foram pequenos fragmentos e foram se ajuntando e formando a Bíblia que nós temos hoje. Tá? Nós estamos aí no final do vídeo, 13º vídeo, e nós vamos para o 14º vídeo em seguida. Tá? Deus te abençoe, me acompanhe nos vídeos. Vai lá para o vídeo 1, vai para o vídeo 2, acompanha toda a história, todo o relato. Vai lá e assiste os vídeos. Nós paramos aí e vamos dar continuidade no 14º vídeo. Deus te abençoe. Vamos para o 14º vídeo.